Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa noite, pela oportunidade que nós temos mais uma vez de compartilharmos a palavra de Deus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite encontra-se na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, que diz assim, o subtítulo: As falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, como mentor, como pai na fé de Timóteo, aquele jovem pastor que tinha a responsabilidade de conduzir um rebanho de Deus, o apóstolo Paulo, como o seu pai na fé, como eu disse, tinha essa preocupação, mesmo sabendo que Timóteo já era um jovem com talento, um jovem responsável, mesmo assim dava a ele o acompanhamento, o discipulado, e isso eu e você, nós precisamos sempre. Nós nunca saberemos tudo, nós sempre precisaremos de alguém ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, nos dando orientações de como nós devemos proceder, da maneira que nós devemos prosseguir. Nós precisamos, sim, ter um discipulador. Nós temos que ter sempre alguém do nosso lado para poder compartilhar, até mesmo nós que estamos na frente, muitas vezes, da igreja, nós que muitas vezes somos pastores, ministros, que muitas vezes achamos que temos, as pessoas acham que sempre temos algo para dar, sempre temos a solução para tudo, e nós sabemos que isso não é verdade. Nós somos tão humanos quanto os nossos irmãos, nós apenas exercemos uma função por causa da misericórdia de Deus, por causa do chamado de Deus que nos chamou, né, para um propósito, e é essa a razão de nós estarmos aqui. Então, o apóstolo Paulo, com aquele cuidado de um pastor amoroso, acompanha Timóteo, e ele fala no verso 3, né, que já tinha dito a Timóteo que assim que ele saísse, alguns mestres, isso está em Atos, no capítulo 20, no verso 29, fala, olha, que assim que ele saísse, alguns falsos mestres se infiltrariam no meio do povo de Deus, levando um falso ensino. E a gente tem que tomar esse cuidado ainda hoje. Nós, como cristãos, nós como pastores, ou como membros, ou como obreiros de um modo geral, nós temos que tomar esse cuidado, né, para que falsos ensinos, falsas doutrinas não se infiltrem no nosso meio. Porque muitas vezes uma falsa doutrina, um falso ensino é agradável muitas vezes aos nossos olhos. Ela não vem de uma maneira completamente errada, distorcida. Vem de uma maneira sutil, mas não é porque é sutil que não é danosa para o nosso meio, porque nós sabemos que aquilo que pode produzir na vida de uma pessoa, o evangelho que salva é o evangelho genuíno, não é um evangelho inventado,
Não é uma palavra muito bem elaborada, muito bem colocada, muito bem articulada. Né? Hoje nós vemos que tem muitas pessoas que sabem trabalhar muito bem a palavra. Mas essas palavras podem até, de uma certa forma, atingir as nossas emoções, mas elas não têm o poder de salvar, elas não têm o poder de transformar. Isso somente o Evangelho pode fazer. E é por isso que eu e você temos a responsabilidade de pregar o Evangelho como ele é, da maneira simples, porque é assim mesmo. O Evangelho não precisa de florear, não. O Evangelho é simples. Ainda que muitas questões a gente precisa estudar, a gente precisa saber, mas a gente faz isso para poder apresentar o Evangelho de uma maneira que seja eficaz, sem nenhuma interferência humana. Nós somos apenas propagadores do Evangelho. Nós não temos nada de nós mesmos. Nós não temos nada para oferecer de nós mesmos. Nós temos a palavra de Deus e é ela que nós temos que pregar. Hoje nós vemos tantas... Se a gente olhar à nossa volta, nós vamos ver tantas igrejas preocupadas com tanta coisa. Cada dia, todo dia tem alguma coisa nova. Eles precisam inventar alguma coisa nova porque as pessoas estão em busca de coisas novas, de novidades. E talvez isso é muito perigoso. Nós temos que ficar na palavra. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós precisamos. É da palavra de Deus que nós precisamos para satisfazer os anseios da nossa alma, satisfazer o anseio do nosso coração, aquela resposta que eu e você precisa. É a palavra de Deus que tem. Ainda que a resposta que a palavra de Deus tenha a dar a mim e a você, ela não seja agradável, mas ela é a resposta que eu e você precisamos segura para poder continuar e para poder avançar. E o apóstolo Paulo continua dizendo assim, né, que eles estavam, que muitos se infiltrariam ali, levando ensinamentos, doutrinas erradas, e ele continua no verso 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Quer dizer, a gente vê isso, né, infelizmente, no nosso meio, isso serve de alerta para mim e para você. Não use a sua vida, o espaço que você tem para controvérsias, principalmente naquilo que diz respeito à palavra de Deus. Alguns assuntos que são mais difíceis de lidar, alguns assuntos que nós não são assuntos que podem ser tratados com facilidade ou superficialidade, referentes à palavra de Deus, nós temos que deixar isso e tratar num outro ambiente. Mas para a pessoa que nos ouve, para essa pessoa que necessita de uma resposta, necessita de consolo, necessita de conforto, necessita de uma palavra, nós precisamos levar a palavra. Irmãos, não gaste seu tempo com vãs contendas, com fábulas, com coisas que você fica imaginando, com lendas, com coisas que não são verdades, que não estão na palavra de Deus. A palavra de Deus não precisa de enfeite. A palavra de Deus não precisa de acréscimo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós não podemos acrescentar nada e nem tirar nada. Pregue a palavra como ela é. Do jeito que está escrito, do jeito que os nossos irmãos, os apóstolos escreveram e deixaram para nós. É isso que tem que servir para nós. Nós não precisamos acrescentar nada. Então, e nem ficar em discussões que a gente não sabe, que vai trazer mais contenda, mais
controvérsias do que edificação. Olha só, ele está falando. Então tem coisas, irmãos, mesmo que diz respeito à palavra de Deus, são questões que não vão edificar. Você está me entendendo o que eu estou falando? Tem questões que devem ser tratadas num outro âmbito, né? Mas nesse âmbito aqui, onde eu e você estamos falando, é a palavra de Deus, genuína, pura, assim como ela é, assim como Jesus é, né? Então, e ele continua dizendo assim, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Quer dizer, ele está falando assim, olha, o fim do mandamento é você ter um coração verdadeiro, um coração sincero, honesto para com Deus e para com o seu próximo, né? Não é você ter muitas informações, não. É você, com as informações que você tem a respeito da palavra de Deus, as informações genuínas, corretas, é você aquebrantar o seu coração diante dessas verdades e assim você ser um instrumento de Deus para que você possa levar essa palavra e como resultado de alguém que experimentou dessa palavra. Então, ele continua aqui, no que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Olha o que ele está falando aqui, que alguns, nessa questão dessas controvérsias, nesses assuntos mais difíceis, que são referentes a palavras de Deus, que podem sim ser tratados num outro ambiente acadêmico, por exemplo, mas assim, no geral, nós não temos que ficar envolvidos com essas coisas, porque ele diz aqui que eles acabaram se desviando da palavra de Deus, do foco que é o evangelho, de anunciar o reino de Deus. Eles acabaram se desviando do foco que é o evangelho de Deus e acabaram se entregando a essas questões que mais produzem contendas do que edificação. Então, é um tempo de reflexão. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que nós estamos vendo à nossa volta hoje, no contexto cristão, no contexto evangélico, diante de tudo isso, é um tempo de eu e você pararmos e refletirmos. O que verdadeiramente importa? O que verdadeiramente vai ser útil para a minha vida cristã? O que tem de genuíno em tudo isso que eu estou vendo, diante de tudo isso que eu estou ouvindo? Será que o evangelho é facilidade? Essas promessas de uma vida próspera, de uma vida abundante, essa certeza? Será que o evangelho é só isso? Será que o evangelho ele está buscando somente o meu e o bem-estar e o seu bem-estar? Será que o evangelho é isso? Será que o evangelho se limita a isso? Ou o evangelho é muito mais do que isso? Na verdade, é verdade sim que Deus pode fazer muito mais do que você e eu pensamos ou precisamos, mas é verdade também que o nosso destino final é os céus. Deus, quando olha para mim e para você, Deus nos olha na perspectiva da eternidade. Então, o meio do caminho, o meio do percurso, às vezes nós vamos ter algumas coisas que vão nos desagradar, algumas situações que vão muitas vezes nos moer, mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, no final, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, isso é importante. Qual que é a tua verdadeira intenção e a minha intenção? O que você está buscando no Evangelho? O que você está buscando
de Deus nessa hora? Qual a tua necessidade? Será que você e eu queremos o Evangelho só para satisfazer essas necessidades momentâneas, essas necessidades que dizem respeito ao aqui e ao agora? O Evangelho não é só isso. O Evangelho não é para isso. O Evangelho é a boa notícia de Deus para o pecador que somos nós. Que existe uma eternidade a ser vivida e Jesus veio para possibilitar que eu e você possamos morar com Ele um dia. Isso é importante. Isso é importante para a nossa vida. Porque nós temos a tendência, eu mesmo na minha vida pessoal, eu acho que eu penso muito no aqui e o agora. De repente, a gente não faz planos para o futuro, né? O homem pode sonhar, fazer planos, mas o que vai se cumprir é a vontade de Deus, né? É verdade, a palavra de Deus diz isso. Mas, no que diz respeito à eternidade, a gente tem que olhar para a nossa vida nessa perspectiva de eternidade. Então, isso é muito importante para nós. E ele continua aqui, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha só, muitas pessoas querendo ser tanta coisa, querendo mostrar ser tanta coisa, ter tanta informação, saber tudo. E, na verdade, eles não sabem nem aonde estão entrando, né? Não sabem nem, muitas vezes, responder aquelas questões, né? E a palavra de Deus diz que a gente tem que ir até onde a nossa fé permite, né? Até onde nós entendemos, até onde vai o nosso entendimento. Por isso, meu amado e meu querido irmão, é muito importante que ainda que o nosso entendimento da palavra de Deus seja pequeno, não seja muito amplo, né? Mas que esse pouco entendimento que eu e você temos da palavra de Deus seja genuíno, seja verdadeiro, seja com base nas escrituras, na sã doutrina, não invencionices. Irmãos, não vá atrás dessas coisas, não fique atrás dessas invenções, dessas coisas que as pessoas ficam propagando, reproduzindo, sem saber de onde vem, meu amado irmão. Procure na palavra de Deus. Se você não entendeu aquilo, se você precisa de uma resposta para uma determinada situação, vá na palavra de Deus, procure um dos seus pastores e pergunte. Se ele não souber a resposta, ele vai atrás, vai procurar te conduzir da melhor maneira possível, mas na sã doutrina. Irmãos, não fique para lá e para cá, ouvindo aqui, ouvindo ali, aquilo que dizem, procurando novidades. Essa que é a palavra. Não fique procurando novidades. É tempo de nós nos voltarmos para o Evangelho, de verdade. Para aquilo que é genuíno, para aquela simplicidade do Evangelho, do Jesus que salva, do Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele Jesus que não mudou, aquele Jesus que veio para te salvar e veio para me salvar, que tem poder para curar, que tem poder para salvar, que tem poder para libertar e tem poder para batizar com o Espírito Santo. Amém? É nesse Jesus que nós acreditamos. É nesse Jesus que a Bíblia apresenta. É esse Jesus que nós temos que trazer para a nossa vida. É esse Jesus que nós temos que cultuar. O Jesus que é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. O Deus que se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade.
Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, fica na paz, que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite, pela oportunidade que nós temos, ó Pai, de estar em contato com a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Uma palavra que ainda continua falando aos nossos corações, porque o teu Espírito, Pai, que inspirou essas letras, ó Pai, ainda fala, ainda produz em nós aquilo que o Senhor quer produzir. Nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse tempo. Ó Deus, que apesar de difícil, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, e até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado. Guarda cada um dos meus irmãos na paz, que haja paz nos seus corações, que haja o descanso e que haja, assim, da nossa parte, Pai, uma confiança plena, Pai, no Senhor, no Deus que não muda. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, tudo isso para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus.